Olá a todos, meu nome é Clarissa e essa é mais uma dica de livro do Ministério A Verdade que Liberta. Hoje nós vamos falar desse livro aqui, ó, Os Perigos do Lado Bom da Alma, do Dom Yulan. Esse livro foi lançado aqui no Brasil em 2010 pela editora Árvore da Vida. O autor, ele vai nos mostrar nesse livro que existe algo de nocivo no que nós consideramos o nosso lado bom da nossa alma. Porque a gente tem facilidade em identificar o lado mal da nossa alma, nosso egoísmo, nossa impaciência, nossa falta de amor, né? Mas quando se trata do lado bom, quando a gente tem um comportamento refinado, quando a gente consegue perceber a nossa dedicação em buscar a Deus, em tentar agradar a Deus, isso a gente se agrada, né, em perceber que nós temos esse lado bom. E sim, quase sempre a gente não consegue perceber os perigos que tem por trás disso tudo. O livro ele é dividido em 6 capítulos. Vou falar aqui o título dos capítulos. O capítulo 1 se chama O Ministério do Apóstolo João. Nesse capítulo, o autor faz uma comparação do ministério do apóstolo João com o ministério dos apóstolos Paulo e Pedro, né, mostrando que os apóstolos Paulo e Pedro, o ministério deles foi de edificação da igreja, né, de ajuntar as ovelhas e edificar a igreja. Já o ministério do apóstolo João foi um ministério chamado de remendador de redes, que inclusive era o que João fazia, né, antes de Jesus chamá-lo para segui-lo. Então, a revelação que o Senhor dá, que o Espírito Santo dá através de João na ilha de Patmos, já vem para remendar aquela estrutura que foi ensinada por Paulo e por Pedro e que já estava bastante corrompida por questões como essa que a gente comentou aqui. Haver tanta coisa boa acontecendo, tanta coisa boa no sentido de que a gente percebe bons comportamentos, ou seja, o lado bom da nossa alma, mas não percebendo toda a corrupção e toda a sujeira mesmo, né? Toda o pecado mesmo por trás desse lado bom da alma. O capítulo 2 chama-se Crescimento de Vida dos Herdeiros. Nesse capítulo a gente vê uma escada de crescimento para Deus. Nós vemos o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino. Nós vemos que Cristo, ele é o nosso modelo, que nós devemos imitá-lo em tudo. Cristo é o varão perfeito. E depois que nós somos salvos, o objetivo de Deus é que a gente possa crescer em Cristo, até que todos nós cheguemos à varonilidade perfeita, ou seja, a uma maturidade, para que nós possamos reinar juntamente com Cristo. E essa escada para se chegar a Deus passa pela questão da obediência, pela questão de aprendermos a negarmos a nós mesmos, ou seja, tomar a cruz e seguir a Cristo, né? Ou seja, o que é próprio nosso, o que é da nossa própria vontade deve ficar para trás, deve ser abandonado e nós devemos ficar com a vontade do Senhor. Outra questão, que Cristo a si mesmo se esvaziou, ou seja, Jesus ele assumiu a forma de servo, ele não, em momento algum, ele tentou ser igual a Deus ou maior que Deus. Ele tomou a forma de servo e por isso ele foi exaltado por Deus. Então, é disso que vai falar o capítulo 2, já traçando para nós uma contrapartida na questão da autoexaltação, que é diferente disso, né? Quando nós achamos que fazemos algo tão bom que nós mesmos tentamos nos elevar naquela qualidade, né, que a gente percebeu, nós mesmos tentamos dizer o quão bom nós somos, né? Então, o capítulo 2 encerra nisso.
E aí vem o capítulo 3, que é justamente o mesmo título do livro, que é Os Perigos do Lado Bom da Alma. Esse capítulo, ele já começa falando de Lúcifer. Lúcifer foi criado por Deus com toda a capacidade para servir a Deus, mas ele acabou se achando tão capaz de fazer isso que chegou a cogitar a ideia de um governo paralelo ao governo de Deus. Então, nesse capítulo, o autor vem tratando de toda essa questão de como as nossas boas intenções, as nossas próprias habilidades podem nos levar a um orgulho e a uma soberba, de forma que nós estamos indo contra Deus quando a gente age daquela maneira. Chegamos no capítulo 4. O capítulo 4 chama-se Um Representante do Lado Bom da Alma. Nesse capítulo é estudado a vida de Jó. Eu creio que a maioria conhece a história de Jó. E Jó, ele precisou passar por tudo que passou, né? Perdeu a família toda, perdeu os bens materiais, chegou ao ponto de ter aflições na própria carne mesmo, tumores malignos brotam na pele dele. Mas Jó precisava passar por isso, para que ele chegasse ao ponto de se reconhecer como soberbo, né, e como orgulhoso que ele era. Aquela casca, aquela aparência de homem justo, de homem reto, temente a Deus, ela caiu, aquela casca caiu, aquela máscara caiu, na medida em que todas essas coisas foram acontecendo, né? E quando Jó se percebeu numa situação de que até os próprios amigos dele começavam a duvidar de que ele pudesse estar fazendo tudo para agradar a Deus, ou seja, Jó se percebe numa situação em que as pessoas começam a duvidar da sua integridade. E isso é o que irrita ele, né? Ele ter perdido toda a sua família, todos os seus bens materiais e ter ficado doente, adoecido na sua carne mesmo, fisicamente falando, isso não o irritou tanto quanto o fato das pessoas duvidarem da integridade dele diante de Deus. Então, a gente tem a passagem no livro de Jó, que Jó conversa com Deus dentro de um redemoinho, e é nesse momento que Jó se reconhece, ou seja, ele percebe que toda aquela atitude boa exterior que ele tinha, na verdade era fruto do orgulho e da soberba dele. Então vamos ao capítulo 5, cujo título é O Caminho Prático para Negar-se a Si Mesmo. Nesse capítulo, o autor traz para nós o quanto é real o fato de que a obra de Deus ela não pode ser feita pelas nossas próprias habilidades. Por mais que a gente acredite que em nós mesmos nós temos a capacidade, as habilidades necessárias para cumprir a obra de Deus, essa obra ela só será de fato cumprida através do Espírito Santo em nós. Então, o autor traz pontos que estão nos evangelhos e nas cartas dos apóstolos também, como nascer da água e do Espírito, né? Ou seja, se o homem não nascer de novo, nascer da água e do Espírito, não adianta, a obra de Deus não será feita. Por mais que a gente se desenvolva no campo da árvore do conhecimento do bem e do mal, por mais que a gente alimente o nosso intelecto, a obra de Deus só pode ser realizada pelo Espírito, né? Então, é por isso que é necessário que a gente negue a vida da nossa alma, né? Que a gente realmente dê vazame à vida de Deus, que é através do Espírito Santo que está em nós. Nesse mesmo capítulo, o autor volta no texto de: se alguém quer vir após mim, si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, aquele que achar a sua vida, perdê-la. Ou seja, se nós a nossa vida acharmos a nossa alma, a gente vai perder a nossa vida de Deus, né? A nossa vida real. Nesse mesmo capítulo, o autor fala sobre o caminho da cruz, que é um caminho de
de sacrifício e mortificação da própria carne e da própria alma, né? De forma que a vida do Espírito possa, de fato, fluir de nós. Pedro foi uma pessoa que... Pedro, estou falando do apóstolo Pedro. Pedro, ele teve a vida na alma dele exposta em várias situações. Em situações simples, cotidianas, não só em situações de grande pressão. E o que acontecia com Pedro todas as vezes que ele se percebia falho nessas coisas, né? Ele se arrependia. Ele não tentava se justificar, ele não tentava provar, igual Jó, por um tempo ficou ali discutindo com Deus, tentando provar que o que ele estava fazendo era certo, que ele era justo, sim, que ele era reto, sim, né? Pedro não agiu dessa maneira. Pedro, ele, assim como nós, né, falhou muito em confiar em si mesmo, em confiar que ele daria conta de fazer as coisas, que ele tinha os requisitos e as habilidades necessárias. Mas todas as vezes que ele se percebia nas situações em que a vida dele na alma era colocada em xeque e aquilo lhe falhava, Pedro tinha essa atitude de se arrepender e se colocar debaixo da mão do Senhor. Lembrando, esse capítulo se chama O Caminho Prático para Negar-se a Si Mesmo. Então, fala um pouco da vida de Pedro, mostrando esses detalhes também. Capítulo 6. Servos fiéis e prudentes. A Bíblia deixa bem claro que um servo é aquele que obedece o seu senhor. Um servo não tem vontade própria, ele não discute, ele simplesmente faz a vontade do seu senhor. E Jesus assumiu essa forma de servo. Como a gente falou antes, pelo que sofreu, aprendeu a ter obediência, né? E essa é a maior virtude de um servo, a obediência. Um servo, ele não é valioso pelo quão hábil ele é em várias áreas, né? Um servo, ele é valioso por ser servo, ou seja, por servir, ou seja, por fazer a vontade do seu Senhor. Então, a obediência é a maior virtude de um servo. E obedecer é melhor que sacrificar. Deus, ele quer que nós cumpramos de início até o fim a vontade dele. Então, ainda falando sobre a obediência, que é a maior virtude de um servo, nós vemos aqui nesse capítulo o autor ressaltando a questão de que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu vou ler um trechinho aqui bem pequenininho. Temos o conceito de que servir o Senhor significa executar da melhor maneira possível o que Ele determina, usando para isso nossa capacidade e destreza. Todavia, para Deus, servi-lo significa despojar-nos de nossa própria capacidade e julgamento para obedecer a Ele e executar cabalmente a tarefa conforme a sua palavra. Então, basicamente, esse 6º capítulo, a gente poderia resumir nisso aqui, porque, como eu falei, o título é Servos Fiéis e Prudentes. Então, esse capítulo 6, ele é como um manual para aprendermos a sermos bons servos, né? Essa foi a dica de livro de hoje. Vou colocar aqui de novo, agora mais bonitinha, que aquela hora tinha cortado ficou bonito agora. Tinha cortado um pedaço da capa, né? E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Fiquem com Deus.